Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Taubaté. Desta vez, os nossos encontros serão virtuais. Fizemos para vocês com muito carinho esses vídeos, que começam com uma prece, um momento de música e a palestra da noite. Esperamos que esses vídeos possam unir os nossos corações no estudo e na prece, fortalecendo os laços de amor que nos unem nessa doutrina de luz. Vamos lá? Vem comigo. Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Nesse instante, convido-os virtualmente para unirmos o nosso pensamento em prece, rogando a Deus e a Jesus que ilumine o palestrante desta noite na Semana Espírita de Taubaté. Que possamos reter em nossa mente a mensagem trazida até nós, que com certeza irá nos esclarecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Cedo chega e anuncia o dia novinho a raiar. Da minha janela eu sinto quanto a vida é bela e vibrante a pulsar. Relevo com todo o ardor minha gratidão ao bom Criador. E assim à luz dessa aurora eu sigo estrada fora em busca do amor. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Quando o sol está prumo e diz que é meio-dia, eu volto a meditar. Faço minha oração e agradeço a Deus o pão em nosso lar. Penso naqueles irmãos que nada vão ter pra se alimentar. Quando um vulto de criança me vem à lembrança, eu me ponho a chorar. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. De repente é tardezinha e a noite chega sem nem avisar.
Olho para as estrelinhas e sem perceber começo a cantar. Eis que da escuridão radiante brilha uma nova canção, que adormeço e me transponho num bonito sonho lá pra imensidão. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Em forma de oração. Em forma de oração. Trazendo fé, esperança e vontade de amar. Recomeçar a aprender, a alcançar novos caminhos, jornadas, etapas, missões a vencer. Glória,
hoje e todo sempre. Muito bem, meus amigos, esta noite nós escolhemos um tema que, à primeira vista, parece um tema diferente, mas ele tem uma finalidade muito útil, didaticamente considerando, né? Nós vamos falar sobre o tema que traz uma expressão que parece estranha à primeira vista. Ela se chama perturbação providencial. Que coisa esquisita esta definição de tema, perturbação providencial. Bom, vamos pensar isoladamente nas duas palavras. A palavra perturbação, ela é usada, ela é aplicada em várias situações da vida humana. A perturbação, ela pode ser uma perturbação física, uma dor, por exemplo, né? Alguma coisa que não está em perfeito funcionamento no nosso organismo, então pode causar uma dor de cabeça, uma dor nos olhos, uma dor em algum membro, num órgão, uma perturbação física. Mas existem outras perturbações, né? Existe, por exemplo, uma perturbação social, a inquietação de uma sociedade em virtude de uma lei, de uma condução política, como nós temos sentido, principalmente na América Latina. Mas também existe a perturbação emocional, psicológica, decorrente de traumas, decorrentes de medos, de condicionamentos, aquela perturbação que traz o desequilíbrio mental, por exemplo, o desequilíbrio psicológico, porque a perturbação mental, por sua vez, é outra questão que se abre, né? Mas se voltarmos a atender a perturbação emocional psicológica, nós vamos dizer que a pessoa se perturba em agir com equilíbrio, em se comportar adequadamente no ambiente controverso, em manter-se com uma posição de dignidade perante outras pessoas, e especialmente diante das adversidades. As adversidades, como sabemos, são de várias origens, né? Nós temos as adversidades decorrentes da dificuldade financeira, nós temos as dificuldades e adversidades decorrentes do desemprego, nós temos as adversidades das enfermidades físicas, nós temos as adversidades dos relacionamentos conflituosos ou dos relacionamentos difíceis entre pais e filhos, entre cônjuges, entre parentes. Nós temos também as adversidades decorrentes de empresas, de ambiente profissional, de relacionamento profissional. As adversidades são de várias origens. Os contratempos com um automóvel quebrado, os contratempos com uma providência inesperada dentro de casa ou na rua, as ocorrências desagradáveis geram adversidades e podem causar algum tipo de perturbação. A perturbação ela pode ser momentânea, né? Você tem uma situação constrangedora, você consegue decidir e resolver rapidamente, mas existe também aquela perturbação que pode permanecer por mais tempo. Perturbações decorrentes, às vezes, de disputas judiciais, de desentendimentos mais graves, de perda de oportunidade, perturbações decorrentes até de perder um voo, ou perder um ônibus, o horário, desentender-se com o taxista. Quer dizer, são perturbações que afetam o equilíbrio emocional psicológico. Então, é muito grande o uso da palavra perturbação. Mas existe também a perturbação mental, né? A doença mental, por exemplo, que a pessoa perde a referência das coisas e adentra para as perturbações mentais, às vezes requerendo até internação psiquiátrica, às vezes requerendo o uso de medicamentos, às vezes uma lesão definitiva no cérebro, por exemplo. Então, a palavra perturbação, ela é muito utilizada em várias situações. E existe também a perturbação decorrente de influências espirituais, né? Como estamos tão habituados a considerar e a lidar com esse assunto, aqueles que somos espíritas sabemos do fenômeno da obsessão. A obsessão que pode ser sutil, ela pode ser obsessão simples, por exemplo, pode graduar-se para a fascinação, e a fascinação é quando a pessoa
acha que está certo, apesar de toda a evidência à sua volta, só ela que está certa, quer dizer, a sua visão está totalmente fascinada. Ou a subjugação, quando há, inclusive, domínio sobre o próprio corpo físico, e um espírito perturbador, né? Então, o espírito perturbador é um espírito em desequilíbrio também. O espírito perturbador, ele está numa perturbação de vingança, uma perturbação de perseguição, por exemplo, aos seus desafetos, encarnados ou desencarnados. E essa presença espiritual nociva, decorrentes de vinganças, decorrentes de invejas, decorrentes de conflitos do presente ou do passado, também causa uma perturbação no atingido pelo espírito perturbador. Lembrando aí que ambos estão perturbados, né? Tanto o perturbador, que perturba porque também está perturbado por uma mágoa, por um complexo, por um drama, por um trauma, quanto a pessoa que sofre a sua influência obsessiva, que também fica perturbado no seu proceder, no seu comportamento, na sua maneira de enxergar as coisas, no seu discernimento fica perturbada, né? Mas, para os atendentes dos centros espíritas, seja no atendimento fraterno, nas reuniões de tratamento, nas reuniões mediúnicas, de atendimento ao espírito em sofrimento, ou nas reuniões de desobsessão, nós vamos nos confrontar, vamos nos encontrar, melhor dizendo, com espíritos muito perturbadores e espíritos vingativos, de índole cruel, muitas vezes, que também estão perturbados no sentimento. Perseguem, querem vingança, por uma série de razões. São perturbações. Então, elas são perturbações físicas, perturbações emocionais, perturbações psicológicas, perturbações mentais, perturbações físicas, que nós não chegamos a citar, né? Um alto volume de som, por exemplo, perturba a nossa audição, perturba o sono. E também as perturbações espirituais, que nós não é o tema da palestra, mas a perturbação espiritual, ela decorre aí no capítulo da obsessão, que é um capítulo muito vasto da literatura espírita e da realidade desta convivência e relacionamento entre os seres que estão encarnados e os seres que estão desencarnados. Então, perturbações de variada ordem. Note que cada situação que nós citamos aqui desde o começo da nossa abordagem, ela se estende com vários desdobramentos que podem ser analisados. Cada um deles pode tratar, pode desenvolver e gerar abordagens diversas, né? Na área da psicologia, na área da sociologia, na área da psiquiatria, na área espírita, na área do comportamento, na área da educação, na área do esporte, na área das artes. Quer dizer, é uma palavra sempre presente. Nós estamos, por exemplo, tendo a ocorrência dos gafanhotos agora, né? Aquela nuvem de gafanhotos que está, de uma certa forma, sendo uma ameaça, é uma perturbação da natureza, por exemplo, né? Algum desequilíbrio houve aí, talvez, porque quem é o predador do gafanhoto? É um desafio aí à ciência, né? Para desenvolver aí, ou trazer, ou providenciar o predador do gafanhoto. Como temos essa perturbação da saúde agora, com o vírus, o coronavírus, que causou esse isolamento social. Então vejam como é abrangente a palavra perturbação, que se desdobra em vários segmentos da sociedade, do relacionamento, da vivência humana. Mas eu dei um título diferente para a palestra, né? A nossa abordagem, perturbação providencial. Agora vejam vocês, a palavra, nós analisamos anteriormente a palavra perturbação. Agora vamos pegar a palavra providencial. A palavra providencial é uma palavra derivada da palavra providência. A palavra providência, por si só, já indica o início, a ação de algo que vai mexer com a ocorrência. Então, ela providencia uma situação, uma ocorrência, providencia um recurso para atenuar alguma situação ou para dar encaminhamento a um planejamento, por exemplo, né? Então, quando nós pegamos a expressão
perturbação providencial, nós podemos pensar que foi uma iniciativa, um planejamento, planejado, né, naturalmente, planejamento estudado, um planejamento orientado, algo que foi pensado antes para ajudar, para atenuar uma dificuldade. E aí poderíamos perguntar, mas há uma perturbação que foi pensada antecipadamente? Uma perturbação que é uma providência de auxílio? Pois, meus amigos, há. E ela é muito generosa e bondosa. Allan Kardec analisa o assunto com muita propriedade em O Livro dos Espíritos. Eu estou aqui com um exemplar do lado, não vou ler, né? Mas apenas para citar, está nas questões 163 a 165, no capítulo Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E tem um subtítulo aqui, Perturbação Espírita. E quando a gente vai estudar o assunto, a gente tem que aprofundar, ir além da aparência das palavras, para não ser seduzido pela ilusão que a expressão pode provocar em nosso raciocínio. Porque perturbação espírita não quer dizer que o espírito está perturbado, perturbado no sentido de estar desequilibrado. Não. Estas três questões aqui se referem ao momento de passagem da vida material para a vida espiritual. Ou, em outras palavras, o momento da morte. A morte, a desencarnação na linguagem espírita. Nós estamos vivendo a ocorrência diária no Brasil e no mundo, né? Mas agora concentrado no Brasil, de milhares de mortes. Às vezes, 1 milhar de mortes, ou menos de 1 milhar de mortes, mas às vezes ultrapassando, quer dizer, centenas de mortes diariamente, como estivemos na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, e agora, de uma certa forma, concentradas no Brasil, em virtude da pandemia. Então, estão desencarnando muitas pessoas. Mas a morte é um fenômeno biológico, natural, ela ocorre todo dia. Ocorre por várias razões, por acidentes, ocorre por infarto, por AVC, por bala perdida, por tombos, por pancadas na cabeça, por enfermidades. Todo dia morre gente, do mesmo jeito que todo dia nasce gente. É uma renovação contínua, né? Mas o momento da morte em si provoca algumas perguntas. Uma delas, a morte dói? Esse é o grande medo. Não, a morte não dói. A morte é como se fosse um processo anestésico, em que a pessoa perde a consciência e quando acorda já está desencarnado. Muita gente fala, se a gente perguntar, você tem medo da morte? A pessoa fala, não, eu tenho medo do jeito que vou sofrer. É verdade, essa é uma aflição, uma preocupação. Como é que vai ser a minha passagem? Porque morrer, fisicamente, todos vamos. Nós ocupamos um produto perecível, o corpo é uma máquina biológica perecível, tem um certo tempo de validade, não dura para sempre. Chegará um momento em que precisaremos abandonar o corpo. O corpo será sepultado, dissolvido, e a alma sobrevive, continua a sua vida normalmente, seu processo de progresso. Mas existe o momento da morte. Como é que é esse momento? Como é que é esse período em perda de consciência e o adquirir da consciência na outra dimensão, na dimensão verdadeira, na pátria espiritual? E, ao mesmo tempo, onde despertaremos? Como será esse despertar? Então, são dúvidas que surgem na cabeça de muita gente, são perguntas que sempre aparecem. E Allan Kardec vai analisar a questão. Porque, notem, a alma, pergunta 163, a alma deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E os espíritos dizem, consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Essa foi a razão que nos levou a elaborar essa palestra. Essa palavra perturbação que está na resposta dos espíritos aí, não é a perturbação de quem está perturbado. É a perturbação da sonolência.
é a perturbação da inconsciência. É a perturbação de quem perdeu a consciência de si mesmo, de quem não está vendo o que está acontecendo e entra num estado como se estivesse anestesiado. O processo de morte se dá dessa forma. E aí a pessoa desperta em outro ambiente. Esse despertar em outro ambiente, como será o ambiente, por quem será recebido, é outro capítulo à parte. Nós quisemos tratar desse momento da morte, dessa transição. Porque o despertar lá vai depender da sintonia estabelecida pela pessoa que partiu, que retornou ao plano espiritual, das suas acomodações morais, da sua sintonia moral, daquilo que constituía a sua vida mental. Mas a morte em si não dói, ela não tem um estado de perturbação de quem está perturbado. Não, ela tem um estado de sonolência, um estado de inconsciência, um estado em que não percebe. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, dedicou um capítulo especialmente para esse assunto denominado A Passagem. É um documento preciosíssimo que todos nós deveríamos ler constantemente, porque é um capítulo, é um documento baseado nas informações dos próprios espíritos. Aliás, O Céu e o Inferno reúne, na segunda parte, depoimentos de espíritos nas mais diversas condições. Espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos homicidas, suicidas, perturbados de toda a ordem. Mas nesse precioso documento da passagem, ele vai abordar esse assunto. É esse momento de inconsciência, como se fosse uma anestesia, em que nós não percebemos o instante da morte. Por isso que a morte não dói. Todavia, o gênero de morte pode sim causar uma certa perturbação na alma. Porque alguém que desencarna num embate violento de agressividade ou de vingança, de luta, etc., pode continuar nesse estado perturbador. O suicídio, por exemplo, abala as estruturas da alma. E a alma entra num estado de profunda perturbação. Aí sim, perturbação da alma. Aí sim a perturbação do sentido da palavra perturbado. Desequilibrado pela vingança, pelo medo, desequilibrado pelo ódio. Aí sim. Mas, na desencarnação como fenômeno biológico da própria vida, essa perturbação que está relacionada na questão do Livro dos Espíritos, significa esta inconsciência, significa esse estado, vamos dizer, um estado de inconsciência mesmo, um estado em que a pessoa não sente. Se nós prosseguirmos, são apenas 3 questões, aí a 164 vai dizer o seguinte: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo, lembrando que essa perturbação é a perturbação da inconsciência. O despertar é muito variável para cada um. Tem gente que imediatamente já desperta. Tem outros que podem levar muito tempo e nem saber que desencarnaram. Né? E aí, os espíritos respondem numa pergunta que eu não vou ler inteira, né? Quero deixar até a sugestão para que vocês, após essa live, procurem a questão 164. Os espíritos respondem: não, isso depende da elevação de cada um. E nós poderíamos acrescentar: depende também de como está desencarnando. Porque esse processo influi. E na 165, que é a última questão deste subtítulo, o Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. E os Espíritos responderam que uma grande influência. Se você tem conhecimento prévio desse processo, você vai se comportar com mais decência. Você vai se comportar com mais consciência. Você vai enfrentar, se defrontar com a situação com tranquilidade, sem medo. Principalmente sem medo. Porque há que se formar, através do tempo, do estudo, da convivência com o tema espírita, de que somos imortais. Não devemos ter medo da morte. Não devemos temer esse processo. Então, essa perturbação, que é o título da palestra providencial,
é uma providência divina, é uma providência da providência divina em favor da nossa paz, para nos tranquilizar, porque não vamos sentir a morte. A gente vai sentir que está se aproximando da morte. Alguns percebem, né? Essa percepção se dá de variadas formas, pelo enfraquecimento que vai se acentuando, ou até pela visão do outro plano, enxergar parentes desencarnados, que desencarnaram há muito tempo, o pai, a mãe, a esposa, o marido, que ali adentram o quarto, o ambiente se transforma completamente. Então, algumas pessoas percebem, algumas não, outras percebem. Mas essa percepção vai aumentando, né? E quando a pessoa vê, ela já desperta em outro ambiente. E esse despertar, esse tempo de despertar varia de pessoa a pessoa, a depender de como ela elegeu as suas escolhas morais. Então, a influência do Espiritismo nesse processo é muito grande, porque nós passamos a conhecer o assunto, a ler depoimentos, a estudar doutrinariamente a questão, para principalmente perder o medo da morte. E, ao mesmo tempo, procurarmos nos comportar com decência, com dignidade, com respeito ao próximo, com esforço em fazer o bem e, ao mesmo tempo, estudar, pesquisar os assuntos, manter-se como filho de Deus, para que a nossa postura moral seja um grande fator determinante de paz no momento da desencarnação, para desencarnarmos em paz. Porque nós temos várias mazelas pessoais, todos temos, a serem corrigidas. Então, se nós temos um alto grau de ansiedade, por exemplo, nós temos que cuidar disso, para não criar uma ansiedade excessiva na proximidade da morte, que vai aumentar a agonia. Às vezes existe agonia física, da exaustão dos órgãos, mas se a alma estiver serena, será muito mais fácil. A exaustão dos órgãos é um processo biológico natural, mas se a alma estiver serena, ela vai desencarnar com serenidade. Se formos pessoas briguentas, ranhetas, pessoas que só criam confusão, não vai ter tranquilidade para desencarnar. Vai desencarnar em dificuldade. Então, daí a importância de nós educarmos o próprio comportamento, pensar sim nesse processo inevitável que é a morte, para adentrarmos os umbrais da desencarnação, para adentrarmos, ultrapassarmos os portais da imortalidade, com a consciência, pelo menos não vai estar 100% em paz, porque nós ainda não somos espíritos capazes de ter a consciência 100% em paz. Mas nós podemos ter uma paz relativa, que podemos construir através do esforço diário, através da consciência reta, do cumprimento do dever, que são realmente fatores importantes para a construção dessa serenidade, que ela se torna muito importante. Porque uma vez conhecendo que somos imortais, que a vida é uma só, que a vida se desdobra em várias existências, que o nosso compromisso de aperfeiçoamento vai continuar, que as afeições que construímos aqui vão gerar vibrações favoráveis a nós. Tudo isso vai influenciar. Que diante de uma situação inevitável, da chegada da morte, por exemplo, que a gente percebe a morte, não tem que ficar apavorado, não tem que ficar com medo. Dona Morte chegou, está bem, chegou meu momento, eu me entrego às mãos da morte e vou com tranquilidade, porque meu tempo acabou, cessou, já cumpri a minha tarefa. E não há que se ficar preso às condições da terra, preso a nome, a bens, a pessoas, a família, porque isso será difícil. O importante é que a gente aprenda, inclusive, a se desapegar. É fácil? Não, não é fácil. É um exercício. É por isso que o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência muito grande sobre isso. E, ao mesmo tempo, há que se considerar o respeito à vida. Porque acabar com a vida antes do tempo causa uma perturbação de alto grau, que vai gerar consequências de aflições. Não vai gerar castigo. Deus não castiga nenhum dos seus filhos. Não existe castigo no Código Divino. Mas existem consequências. E as consequências foram cavadas por nós mesmos, seja no vício, seja no autoextermínio, seja nos comportamentos inadequados. Isso gera consequências. E as consequências podem gerar alguma dor, alguma aflição, alguma perturbação. Mas ela é uma providência, ela é uma perturbação providencial,
Porque a generosidade de Deus, a bondade do Criador, sabendo desse momento de desligamento da alma, desse corpo ao que nos habituamos, nós habitamos um corpo por décadas. Não é simples assim sair do corpo. Existe todo um processo de separação, porque nós estamos vinculados a esse mecanismo, a este organismo biológico. As células se ligam perispirituais às células físicas. Então, a providência divina, sabendo disso, concedeu essa perturbação providencial a nosso bem. É muito interessante porque esse assunto, embora ele se refira à questão dos espíritos, do momento de transição da vida física para a vida espiritual, nós vemos todo dia à nossa volta situações que vão ocorrendo. Situações que vão ocorrendo à nossa volta para entendermos o que é a ação da providência divina. Nós presenciamos uma cena outro dia de uma pessoa que possivelmente estava alcoolizada e estava dirigindo alcoolizada, não sei o que houve, perdeu o controle de direção, o carro parou, não bateu em lugar nenhum, não atropelou ninguém, mas a pessoa saiu do carro e caiu no chão, aí aquele nível de perturbação mental, talvez ocasionado pela ingestão de álcool, né? Aí veio a polícia, veio o SAMU, recolheu a pessoa teve que passar por uma cirurgia, porque nessa ocorrência de empurrar o carro chegou a passar por cima da pessoa e houve um rompimento de um órgão. E essa pessoa vinha de um processo perturbador, né? Então essa foi uma perturbação providencial para segurar despenhadeiros maiores de sofrimentos, de dificuldades. É uma providência, uma perturbação que faz sofrer, que causa aflições, mas evita sofrimentos agravados. Então, esta é a ação de uma perturbação providencial. Às vezes, uma perturbação que nos atinge, mesmo o não funcionamento de um portão eletrônico, por exemplo, a gente está com pressa, em cima da hora, você aperta o botão lá, o controle, o portão não abre, o carro não pega. Às vezes, essas perturbações físicas, né, de aparelhos, de motores, de tecnologia à nossa disposição, às vezes são providências da própria vida para evitar outras ocorrências desastrosas. Segurando o nosso tempo, por exemplo. Às vezes, se a gente saísse naquele momento, nos envolveríamos num acidente, muitas vezes. Então, as coisas que às vezes não dão certo para nós, que a gente fica bravo, se irrita, muitas vezes são perturbações providenciais para evitar outras ocorrências mais graves. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Diante de uma perturbação, agora já saindo da perturbação do momento da morte e adentrando nas perturbações do cotidiano, diante das perturbações, é preciso considerar que quando uma coisa não dá certo, quando as coisas não conseguem conforme a gente planejou, é preciso ponderar. Pode ser, não quer dizer que seja, mas pode ser que aquilo seja uma maneira de evitar outros agravamentos de uma situação que a gente nem imagina. Às vezes você quebrar o pé, por exemplo, que causa uma perturbação, tem que ficar com a perna esticada para cima, ou outras ocorrências variadas que te atrasam, te tiram planos, uma frustração de uma viagem. Às vezes são providências, são aparentes coincidências que evitam sofrimentos maiores que poderão vir com o tempo. Então são situações que mostram a ação da bondade divina sempre agindo em nosso favor. Porque a bondade divina conhece as nossas necessidades. Nós estamos num estágio da evolução repleto de necessidades. Somos criaturas que trazemos dificuldades imensas dentro de nós. Nós ainda somos sujeitos à vaidade, ainda somos sujeitos ao orgulho, ainda trazemos egoísmo dentro de nós, que gera todos os outros problemas, ainda temos agressividade, ainda temos tendência de querer manipular os outros, ainda temos tendência de querer controlar a vida alheia, ainda temos tendência de querer ser o senhor absoluto das decisões, achando que só a nossa opinião é a mais certa, que os outros não sabem nada, a minha maneira vai ser assim. Somos criaturas assim. Somos criaturas que trazemos imperfeições variadas, todas elas
necessitadas de revisão do nosso próprio comportamento. E, normalmente, as ocorrências desagradáveis visam nos despertar dessas ilusões que nos alimentamos, dessas seduções que nos permitimos, para que, com o tempo, aprendamos a nos valorizar mais, a conhecer o nosso potencial, a respeitar as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, porque esse é um desafio. Nós somos pessoas com tendência à acomodação, somos pessoas com tendências egoístas, somos pessoas que ainda trazemos comportamentos nem sempre recomendáveis, mas nada disso é motivo de desânimo, nada disso é motivo que impeça as tentativas de acertar, os esforços de progredir, para que essas perturbações que normalmente nos irritam, normalmente nos deixam contrariados, sejam encaradas como perturbações providenciais, para evitar quedas maiores. Como é a providência divina agindo para que o momento da morte seja como um sono e nós não soframos esse baque da desencarnação. Porque a desencarnação tem suas características específicas, né? Não existe uma morte igual da outra. Um acidente violento de carro, por exemplo, causa aquela ruptura imediata do corpo e da alma, o que não é fácil para o espírito envolvido. Não é fácil a situação. Vejam agora com a ocorrência das mortes coletivas no Brasil. Vamos falar do Brasil, não precisa falar do mundo. Nós temos centenas de desencarnados diariamente. Não é difícil imaginar que cada um vai despertar no mundo espiritual de forma diferente. Alguns despertam surpresos, outros com medo, outros agoniados, outros desesperados, outros serenos, outros confiantes, outros com dor, outros sem dor. Essa variedade de comportamentos que se pode observar em desencarnações coletivas, essa diversidade ela é decorrente da maneira, do estágio psicológico, mental, moral de cada desencarnante. Porque nós nos situamos em variados estágios e graus de amadurecimento, de maturidade perante a vida. Então, chegam no mundo espiritual diariamente pessoas desencarnadas nas mais diversas condições. Mas o plano espiritual não tem improviso. Eles possuem equipes treinadas, especializadas para acolher, para acalmar as criaturas que desencarnaram, que precisam se adaptar à nova situação, entender a nova situação, ao mesmo tempo vencer o medo, vencer a angústia, administrar a saudade dos entes queridos, administrar, por exemplo, o impacto da desencarnação prematura, da desencarnação difícil, da morte violenta ou da morte inesperada. Quantas situações não são diariamente? Né? Quantas não são as situações? Então, existem providências em curso que a gente não faz ideia. E essas providências, elas não se dão apenas para o instante da morte, como nós citamos aqui, buscando as questões do Livro dos Espíritos. Igualmente, não se dão apenas naqueles atrasos que perturbam, o portão não abre, o carro não pega, o pneu furou e a gente perde o compromisso. Muitas coisas a gente nem imagina e nem vê, mas é a ação providencial dos bons espíritos, dos benfeitores encarregados de olhar por nós. E alguém poderia perguntar, mas espera aí, e como é que acontece tanto acidente todo dia? Quanta gente morre em situação tão difícil? Por que não evitaram? Os espíritos estavam distraídos, não estavam lá? Não, também. Não se pode generalizar isso, porque cada situação é uma situação diferente. Cada um de nós tem um histórico próprio, decorrente das ações, das omissões, a que nos permitimos ao longo da nossa trajetória, nesta existência ou em existências anteriores. E tudo isso determina as situações que vamos vivendo. Tudo isso determina as ocorrências que nos atingem, deixam descontentes, desgostosos, as situações que mexem com o nosso equilíbrio. Então, muitas vezes, para amenizar o alto grau de estresse, o alto grau de
de perturbação, muitas vezes a providência é uma enfermidade que nos coloca de cama, para a gente parar de reclamar, para a gente se aquietar um pouco e parar a refletir mais na vida, pensar um pouco mais na vida. São perturbações providenciais essas. Às vezes, uma enfermidade, uma internação hospitalar em diferentes circunstâncias, às vezes é umas férias forçadas para a gente dar um tempo, parar um pouco, pensar um pouco mais, né? Então, tudo isso são ocorrências. A vida sempre conspira a nosso favor. Há um exército de trabalhadores do bem operando em favor do bem-estar humano.